Bem-vindo ao canal Guardiões Divinos, o seu escudo diário de oração, fé e proteção celestial. Um espaço onde milhares de pessoas se unem todos os dias para fortalecer o espírito, renovar a esperança e buscar a presença do Altíssimo em meio às batalhas da vida. Se esta mensagem chegou até você agora, não trate isso como uma coincidência comum, porque cada palavra compartilhada aqui carrega uma intenção espiritual profunda. Por isso, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas orações poderosas todos os dias, pois cada vídeo é preparado como uma cobertura espiritual que pode fortalecer a sua fé e proteger o seu coração. Deixe também nos comentários a sua intenção de oração, porque neste lugar formamos uma verdadeira legião de luz, pessoas que talvez nunca se encontraram pessoalmente, mas que se unem pela fé para interceder umas pelas outras, levantando pedidos, compartilhando esperança e criando uma corrente de oração que ultrapassa qualquer distância física. Pare por um instante tudo o que você está fazendo agora e respire profundamente, porque o silêncio que você percebe neste momento não é um vazio sem significado. Ele está carregado com a presença de forças espirituais que os olhos humanos não conseguem enxergar. Existem realidades acontecendo além daquilo que o mundo visível consegue revelar. Você não clicou neste vídeo por um erro de algoritmo ou por uma curiosidade passageira. Existe um motivo mais profundo para que estas palavras tenham chegado até você agora. É como se o Tribunal Celestial tivesse liberado um decreto de proteção a seu favor, um movimento espiritual que se levanta contra todas as situações que tentaram roubar a sua paz ao longo do tempo. Neste exato instante, enquanto o seu coração continua batendo e o ar entra e sai dos seus pulmões, existe uma movimentação espiritual sendo organizada pelos 3 grandes mensageiros do Reino de Deus. Miguel, Gabriel e Rafael receberam uma missão especial para agir na história daqueles que estão buscando luz e restauração. É como se uma operação silenciosa estivesse acontecendo nos bastidores da sua vida, preparando respostas, removendo obstáculos e abrindo caminhos que antes pareciam fechados. Existe um peso de glória que começa a invadir o seu ambiente neste momento. Uma presença que traz força, consolo e renovação. As correntes invisíveis que muitas vezes prenderam seus passos, correntes de medo, ansiedade, tristeza ou desânimo, começam a perder a força diante da presença divina. Por isso, concentre-se totalmente nesta mensagem. Permita que sua mente desacelere e que o seu espírito esteja aberto para compreender aquilo que está sendo revelado. Muitas pessoas continuam lutando batalhas com apenas recursos humanos, tentando resolver tudo com força própria, quando na realidade, algumas lutas já foram resolvidas no plano espiritual, muito antes de aparecerem no mundo físico. Antes de continuarmos explorando o mistério desses 3 príncipes celestiais, e antes de liberarmos a oração que pode trazer paz e proteção para a sua casa, eu preciso fazer um pedido importante para você que sente no coração que esta mensagem fala diretamente com a sua vida. Se você está cansado de viver como alvo constante das dificuldades e deseja se fortalecer espiritualmente, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho, porque este espaço funciona como um verdadeiro ponto de encontro de intercessores, pessoas que acreditam no poder da oração e que se levantam todos os dias para apoiar umas às outras espiritualmente. Deixe também o seu like neste vídeo, pois cada curtida funciona como um sinal de apoio que ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam à beira do desânimo e precisem ouvir uma palavra de esperança neste momento. Compartilhe este vídeo com 7 pessoas que você ama ou que precisam de oração, pois o número 7 é frequentemente associado à plenitude e à perfeição divina. Ao fazer isso, você também estende simbolicamente uma corrente de proteção espiritual sobre a sua família, sobre as pessoas próximas a você e até mesmo sobre as gerações que fazem parte da sua história. Agora faça também algo simbólico e cheio de fé. Escreva nos comentários a frase: "Os arcanjos de Deus me dão a vitória total". Permita que essa declaração fortaleça a atmosfera ao seu redor enquanto você se prepara para continuar ouvindo esta mensagem. A primeira presença celestial que se levanta diante do medo humano é Miguel, aquele cujo nome ecoa pela eternidade com uma pergunta poderosa: quem é como Deus? Miguel é conhecido como o príncipe das milícias celestes, o comandante dos exércitos angelicais
e um símbolo da justiça divina contra tudo aquilo que tenta destruir a paz das pessoas. Ele não representa passividade ou silêncio, mas força, coragem e proteção espiritual. Nas antigas escrituras, especialmente no livro de Daniel, encontramos um relato significativo que descreve como, quando as respostas às orações pareciam bloqueadas por forças espirituais contrárias, Miguel entrou na batalha para abrir caminho e romper o bloqueio. Esse símbolo mostra que, mesmo quando a vida parece parada ou cheia de obstáculos, existem forças espirituais trabalhando para que aquilo que foi determinado no plano divino encontre finalmente o seu caminho até a realidade humana. Talvez você esteja vivendo um bloqueio semelhante neste momento da sua vida, uma fase em que parece que nada avança da maneira que deveria, onde seus projetos não prosperam apesar de todo o esforço, onde oportunidades surgem, mas desaparecem rapidamente e onde o dinheiro parece escapar das suas mãos como fumaça, enquanto dentro da sua própria casa, a paz parece ter sido substituída por discussões, preocupações e uma sensação constante de batalha emocional. Muitas pessoas chamariam isso de má sorte ou coincidência. Mas no mundo espiritual, muitas vezes, essas situações revelam algo mais profundo, uma resistência espiritual que tenta agir nas regiões invisíveis para atrasar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Existe uma dimensão espiritual descrita como o segundo céu, onde batalhas invisíveis acontecem e onde forças tentam bloquear aquilo que foi liberado no plano celestial para chegar até você. É exatamente nesse cenário que Miguel está sendo enviado agora para desembainhar a sua espada poderosa e cortar todos os laços invisíveis de feitiçaria, inveja, palavras negativas e maldições que tentaram paralisar o seu destino e atrasar o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua história. Miguel é conhecido como o grande defensor do povo de Deus, o comandante das hostes celestiais que se levanta quando o inimigo tenta ultrapassar limites que não lhe pertencem. Quando Miguel entra em cena, não existe negociação nem disputa prolongada, porque a autoridade que ele carrega vem diretamente do trono de Deus, e diante dessa autoridade, o inimigo não tem outra opção a não ser recuar e abandonar o território que tentou ocupar. Imagine agora esse grande general celestial postado diante da porta da sua casa, como um guardião firme, impedindo que o espírito da morte, da divisão, da miséria e da escassez atravesse o seu umbral e entre no seu lar. Miguel é aquele que liderou os anjos de Deus na grande batalha contra o dragão e que o expulsou das regiões celestiais, estabelecendo uma vitória que continua ecoando no mundo espiritual até hoje. E é exatamente essa mesma autoridade de expulsão, essa mesma força de batalha e essa mesma determinação divina que está sendo ativada sobre a sua vida neste momento. Você não precisa mais viver dominado pelo medo das ameaças silenciosas que o inimigo tenta sussurrar em sua mente durante a madrugada, quando as preocupações parecem maiores e a esperança parece distante. Aquele que guarda a sua vida enviou o seu principal guerreiro para garantir que nenhuma arma forjada contra você prospere e que nenhum plano de destruição tenha sucesso contra aquilo que Deus decidiu proteger. Porém, a intervenção do céu não termina apenas com a força de Miguel, porque logo atrás da espada que corta e protege, surge também a clareza e a luz trazidas por Gabriel. Se Miguel é a espada que corta os ataques invisíveis, Gabriel é a trombeta que anuncia as boas novas e a voz que revela aquilo que estava oculto. Gabriel é conhecido como o arcanjo da revelação, aquele que traz mensagens que mudam destinos e remove a confusão da mente daqueles que foram escolhidos por Deus para viver algo maior. Ele apareceu ao profeta Daniel para trazer entendimento em meio às visões difíceis, apareceu a Zacarias para anunciar aquilo que parecia impossível e visitou Maria para revelar o plano da salvação que transformaria a história da humanidade. Talvez o seu maior inimigo hoje não seja uma pessoa específica ou uma situação visível, mas sim a dúvida constante, a incerteza que invade os pensamentos e a névoa que parece cobrir o seu futuro, fazendo você se sentir perdido, sem saber qual direção tomar ou como resolver problemas que parecem um verdadeiro labirinto sem saída. Gabriel está vindo agora para soprar sobre a sua mente o espírito de sabedoria e revelação, trazendo clareza onde antes havia confusão
e trazendo direção onde antes existiam apenas perguntas. Ele vem para entregar a estratégia divina, como um mapa espiritual que revela o caminho para destravar o seu próximo nível e avançar para uma nova fase da sua vida. Quando Gabriel fala, o medo começa a desaparecer, porque a verdade de Deus passa a ser iluminada dentro do seu coração, e aquilo que parecia impossível começa a ganhar um novo significado. Ele está vindo para declarar que o tempo da esterilidade chegou ao fim e que as promessas que pareciam esquecidas ou mortas começarão a ganhar vida novamente diante dos seus olhos. Prepare os seus ouvidos espirituais, porque nas próximas horas ou nos próximos dias, você poderá perceber ideias, sonhos, percepções e uma paz inesperada surgindo dentro do seu coração. E isso não será coincidência, mas sim a voz de Gabriel guiando os seus passos para fora da confusão e conduzindo você para uma nova direção. E para completar essa poderosa tríade de intervenção celestial, Deus envia também Rafael, conhecido como o médico do céu, o arcanjo que traz o bálsamo divino para curar feridas que muitas vezes ninguém consegue enxergar. No livro de Tobias, Rafael se apresenta como aquele que cura e que guia com segurança aqueles que caminham sob a direção de Deus. Ele é conhecido como o protetor dos viajantes e também como o restaurador das famílias que atravessam momentos de dor, distância ou divisão. Quantas feridas emocionais talvez você esteja carregando dentro do seu coração neste momento? Feridas causadas por perdas, decepções, traições ou palavras que machucaram profundamente. Quantas enfermidades físicas ou cansaços acumulados têm roubado a sua energia, a sua esperança e a sua alegria de viver? Rafael está entrando agora no lugar onde a sua dor tem estado escondida, aproximando-se do centro das suas feridas para realizar aquilo que pode ser comparado a uma verdadeira cirurgia espiritual. Ele traz o remédio que vem do céu para curar o seu coração partido, para restaurar o seu casamento, que parecia estar em ruínas, para trazer reconciliação entre familiares que se afastaram e para devolver a visão espiritual que o sofrimento tentou apagar ao longo do tempo. Rafael não cura apenas o corpo físico, mas também restaura relacionamentos quebrados, remove a cegueira espiritual que impede as pessoas de se compreenderem e devolve a capacidade de amar dentro de famílias que estavam feridas. Com Rafael ao seu lado, uma nova fase de cura, restauração e reconciliação começa a se abrir diante da sua vida, mostrando que mesmo depois das batalhas mais difíceis, o céu ainda tem poder para restaurar aquilo que parecia perdido e transformar a dor em testemunho de milagre e renovação. O caminho que antes parecia perigoso começa a se transformar em uma estrada segura e iluminada, e a jornada que antes era exaustiva e cheia de obstáculos começa pouco a pouco a se tornar um verdadeiro passeio de vitória, como se cada passo agora estivesse sendo acompanhado por uma força maior que remove pedras, abre portas e direciona o seu destino. E isso acontece porque existe uma harmonia perfeita entre três grandes mensageiros do céu que foram enviados para agir ao seu favor neste momento da sua vida, pois enquanto o arcanjo Miguel se levanta como um poderoso guerreiro celestial para enfrentar e combater todos os inimigos externos que tentaram se levantar contra você, o arcanjo Gabriel se aproxima, trazendo luz para os seus pensamentos e clareza para as decisões que você precisa tomar, iluminando os caminhos internos da sua mente e do seu coração para que você enxergue com sabedoria aquilo que antes parecia confuso ou impossível. E ao mesmo tempo, o arcanjo Rafael estende suas mãos curadoras para tocar as feridas que ficaram marcadas em sua história, curando dores antigas, restaurando emoções feridas e devolvendo ao seu espírito a paz que talvez tenha sido perdida em algum momento da caminhada, formando assim uma verdadeira operação de resgate espiritual completa, porque Deus não enviou apenas um ajudante para te apoiar, mas enviou o alto comando do céu para garantir que você não seja apenas alguém que sobrevive às dificuldades da vida, mas alguém que se levanta como um verdadeiro vencedor, alguém que experimenta restauração, direção e proteção em todas as áreas da existência. E embora a batalha que você esteja enfrentando seja real e muitas vezes pareça intensa, o socorro que chegou até você é infinitamente mais poderoso do que qualquer força que tenha tentado impedir o seu avanço.
Pois mesmo que o inimigo levante exércitos de sombras para gerar medo, confusão e desânimo, nós temos a luz inacessível de Deus manifestada através desses ministros celestiais que são como labaredas de fogo, enviadas para proteger, guiar e curar. E talvez você já consiga perceber uma mudança sutil acontecendo dentro de você enquanto estas palavras são liberadas, como se o ambiente espiritual ao seu redor estivesse se tornando mais leve e cheio de esperança, porque isso é o Espírito Santo, confirmando que a sua oração foi ouvida no céu e que a resposta já começou a se manifestar na sua realidade, mostrando que você não precisa mais carregar sozinho o peso do mundo sobre os seus ombros, pois agora os ombros fortes desses arcanjos estão sustentando a sua causa diante do trono de Deus. E neste momento eu convido você a preparar o seu coração para um tempo profundo de intercessão, porque nós vamos convocar essas autoridades celestiais em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, para agir em favor da sua vida. E esta não é uma repetição vazia de palavras sem sentido, mas um verdadeiro decreto espiritual de guerra contra tudo aquilo que tentou roubar a sua paz, a sua alegria e a sua esperança. Porém, antes de continuarmos, existe algo importante que precisa acontecer dentro do coração de alguém que está ouvindo estas palavras agora, pois o perdão precisa ser liberado para que essa proteção seja completa e plena, porque muitas vezes o inimigo utiliza a mágoa como um gancho invisível para manter a pessoa presa ao passado, alimentando lembranças dolorosas que impedem o coração de experimentar verdadeira libertação. Por isso, neste instante, peça a Deus que o arcanjo Rafael cure qualquer ferida de ressentimento ou tristeza escondida dentro de você, para que o arcanjo Miguel possa expulsar todo acusador espiritual que tenta trazer culpa e condenação, e para que o arcanjo Gabriel possa abrir diante de você uma nova visão de futuro cheia de esperança e novas oportunidades. E se você ainda não compartilhou esta mensagem, faça isso agora, porque a luz que você compartilha com outras pessoas é a mesma luz que se multiplica dentro da sua própria vida. E agora vamos orar juntos com toda a força da nossa alma. Feche os olhos por um momento e imagine ao seu redor a presença protetora desses 3 arcanjos enviados por Deus para guardar a sua caminhada. E juntos elevamos esta oração dizendo: Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença com ousadia, fé e confiança, reconhecendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que muitas vezes tentam enfraquecer a nossa esperança e destruir a nossa paz. E por isso, Senhor, conforme a Tua palavra, clamamos neste momento pela intervenção dos Teus santos arcanjos, começando por São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste e poderoso defensor do povo de Deus, que neste instante ele se levante para defender esta pessoa que escuta estas palavras, protegendo-a no combate contra todas as ciladas do inimigo, que pelo poder do Deus Altíssimo ele precipite no inferno Satanás e todos os espíritos malignos que percorrem o mundo tentando perder as almas, e que agora São Miguel desembainhe a sua espada espiritual sobre a casa desta pessoa que me ouve, cortando toda a corrente de vício, rompendo toda a amarra de depressão e destruindo qualquer plano de destruição preparado contra esta família. Que o seu escudo de fogo proteja os filhos, o trabalho e a saúde deste servo ou serva de Deus, e que nenhum mal se aproxime da sua tenda. Clamamos também pela presença do arcanjo São Gabriel, portador das mensagens divinas e mensageiro das boas novas do céu, para que neste momento ele sopre inspiração e luz sobre a mente e o coração desta pessoa que busca direção, removendo toda a confusão e todo o medo do futuro, trazendo clareza para as decisões importantes da vida, revelando a resposta que ela procura e guiando seus passos tanto nos negócios quanto na vida sentimental. Que a trombeta de Gabriel anuncie agora um novo tempo de boas notícias, de milagres inesperados e de portas que começam a se abrir, e que cada palavra de maldição que tenha sido lançada contra esta vida seja anulada pela verdade que vem do céu. E também invocamos a presença do arcanjo São Rafael, médico de Deus e guia daqueles que caminham pela vida em busca de cura e restauração, para que estenda agora suas mãos curadoras sobre este corpo e sobre esta alma, restaurando a saúde,
curando feridas emocionais, trazendo paz ao coração e conduzindo esta pessoa por caminhos seguros para que a presença de Deus, a proteção celestial e a verdadeira alegria possam habitar em sua vida hoje e sempre. Cura as enfermidades que parecem incuráveis para os homens, mas que são plenamente possíveis para Deus. Restaura os tecidos do corpo, fortalece os órgãos enfraquecidos, renova a mente cansada e devolve o equilíbrio à alma ferida. Que a tua presença toque profundamente cada célula deste corpo, trazendo vida onde havia desgaste, esperança onde havia medo e serenidade onde antes existia apenas angústia. Cura também as feridas invisíveis que ficaram guardadas no coração ao longo dos anos, os traumas da infância que deixaram marcas silenciosas, as lembranças dolorosas que ainda tentam influenciar os pensamentos e as emoções. Senhor, guia esta pessoa pelos caminhos seguros que preparaste. Abre portas corretas, afasta armadilhas e envia a provisão divina para que nada falte sobre a mesa desta casa. Que o pão diário nunca seja escasso e que a gratidão habite neste lar, que a harmonia volte a reinar neste casamento, que palavras de perdão substituam as palavras duras, que os corações sejam restaurados e que pais e filhos possam novamente se abraçar em reconciliação verdadeira. Senhor Deus, nós selamos esta oração com o sangue de Jesus e declaramos com fé que os céus estão abertos sobre nós neste momento. Acreditamos profundamente que os teus arcanjos já estão em operação, movendo-se invisivelmente para cumprir a tua vontade perfeita. Não aceitamos mais a derrota nem a escassez que tentou dominar nossos dias. Nós nos levantamos lembrando que somos filhos do Rei e que ao nosso lado está o exército mais poderoso de todo o universo. Obrigado, Senhor, por enviar Miguel, Gabriel e Rafael como mensageiros da tua proteção, da tua sabedoria e da tua cura. Declaramos que a partir de hoje a nossa história começa a mudar, que aquilo que parecia impossível começa a se mover e que a nossa vitória será manifesta para que todos vejam e reconheçam a tua fidelidade. Permita-se agora sentir a paz que invade o seu ser neste instante. Talvez seja uma sensação de calma profunda, talvez um calor suave no peito, ou simplesmente uma tranquilidade que você não conseguia sentir há muito tempo. Essa paz é um sinal de que a batalha mudou de mãos. Você não luta mais sozinho. Miguel está à sua frente abrindo o caminho, removendo obstáculos e enfrentando aquilo que tentou bloquear a sua jornada. Gabriel está ao seu lado sussurrando sabedoria, trazendo clareza às suas decisões e ajudando você a compreender a direção correta. E Rafael está atrás de você, curando o rastro de dor que ficou no caminho, restaurando aquilo que o passado tentou destruir. Neste momento você se torna como uma fortaleza protegida pelo céu. Agora faça algo importante. Vá até os comentários e conte o que você sentiu durante esta oração, porque o seu testemunho pode se tornar a âncora de fé que outra pessoa precisa para não desistir. Às vezes, uma experiência compartilhada é exatamente a luz que alguém precisava encontrar no meio da escuridão. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, para não quebrar esse ciclo de oração e fortalecimento espiritual que estamos construindo juntos. Curta esta mensagem e compartilhe com outras pessoas que precisam de esperança. Permaneça sempre na luz, pois a proteção dos santos arcanjos desce sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Eu creio e tomo posse da minha vitória agora. A batalha espiritual que enfrentamos diariamente muitas vezes acontece de forma silenciosa, longe dos olhos humanos, mas ainda assim é extremamente intensa e feroz. Muitas pessoas vivem como se o mundo espiritual não existisse, e é exatamente nesse ponto que o inimigo encontra vantagem. Quando alguém ignora a realidade dos anjos e das forças espirituais, torna-se um alvo mais vulnerável. Mas hoje o véu foi removido e você recebeu a revelação de que não está sozinho. A presença de Miguel em sua vida significa que existe um protetor poderoso que se levanta contra as injustiças que tentam manchar o seu nome e roubar a sua paz. Quantas vezes pessoas tentaram distorcer a verdade ou atacar a sua reputação? Miguel é aquele que se levanta para defender aquilo que é justo. Ele age como um advogado celestial que não perde causas diante da mentira. Quando você invoca a proteção de Miguel, você declara ao universo espiritual que escolhe viver sob a justiça de Deus, e essa justiça
é firme contra todo opressor. Agora pense também em Gabriel. Vivemos em uma era marcada pelo excesso de informação, mas pela escassez de verdadeira sabedoria. Estamos cercados por vozes que dizem o que devemos fazer, como devemos agir e que direção devemos seguir. No meio de tanto ruído, torna-se difícil ouvir a orientação correta. Gabriel é o arcanjo que ajuda a sintonizar a sua frequência espiritual com a frequência do céu. Ele limpa os canais de comunicação para que você consiga discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que é apenas distração ou confusão. Gabriel traz a mensagem que você precisa exatamente no momento em que precisa tomar aquela decisão difícil que pode mudar o rumo da sua história. E Rafael nos lembra constantemente que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele ensina que a verdadeira cura começa dentro do coração. Muitas vezes buscamos apenas a cura física, mas a raiz do sofrimento está escondida em emoções não resolvidas, em mágoas antigas ou na falta de perdão. Rafael vai até essa raiz, desenterra aquilo que estava escondido e remove o que estava apodrecendo para que a vida possa florescer novamente. Ele é o guia que segura a sua mão e diz para não temer, porque conhece o caminho mais curto que leva de volta à luz. Quando esses três arcanjos atuam juntos na sua vida, forma-se um poderoso triângulo de proteção que o inimigo não consegue romper. Miguel representa a força que enfrenta as batalhas, Gabriel representa a inteligência que traz revelação e direção, e Rafael representa o cuidado que restaura e cura. Com essa cobertura espiritual você se torna firme, protegido e difícil de abalar pelas circunstâncias. Mas lembre-se sempre de algo essencial. A autoridade deles em sua vida é proporcional à sua entrega a Deus. Os anjos são servos do Senhor e obedecem à palavra que procede da vontade divina. Quando você decide caminhar em verdade, fé e obediência, abre espaço para que o céu se mova com ainda mais liberdade ao seu favor e para que a proteção, a sabedoria e a cura que vem de Deus se manifestem de forma cada vez mais clara em cada área da sua vida. Quando você decide buscar a verdade com sinceridade e viver de acordo com aquilo que acredita, você abre caminhos espirituais legítimos que permitem que os mensageiros celestiais ajam com ainda mais força ao seu favor, pois a busca pela verdade cria uma base sólida para que a ajuda divina se manifeste, dando aquilo que poderíamos chamar de munição espiritual, para que os arcanjos atuem em defesa da sua vida. Por isso é importante compreender que não adianta pedir a espada de Miguel se a própria língua é usada para ferir, criticar ou destruir, porque a oração de guerra exige uma vida alinhada com retidão, coerência e intenção sincera. E quando essas atitudes começam a fazer parte do cotidiano, a oração deixa de ser apenas palavras repetidas e se transforma em uma prática viva que acompanha cada passo do dia. Faça desta oração um hábito constante, algo que se renova todas as manhãs, lembrando que o mundo espiritual está sempre em movimento e que todos os dias novas misericórdias são liberadas do céu para aqueles que se colocam em atitude de fé e gratidão. Por isso, ao acordar, você pode começar o dia pedindo que Miguel guarde sua saída e proteja cada caminho por onde você passar. Que Gabriel ilumine suas conversas e inspire sabedoria nas palavras que sairão da sua boca, e que Rafael proteja sua saúde e fortaleça sua mente e seu coração. Quando uma casa é preenchida com esse tipo de oração, ela deixa de ser apenas um espaço físico e passa a se tornar um verdadeiro quartel de intercessão, um ambiente onde a presença da paz e da esperança se torna perceptível até para quem chega de fora. E você perceberá que até mesmo as visitas sentirão algo diferente, porque pessoas que antes chegavam carregadas de tensão ou com vontade de discutir, muitas vezes perderão esse impulso, pois a luz naturalmente dissipa as trevas. Neste momento, pense em alguém que esteja enfrentando uma doença ou uma dificuldade física ou emocional. Visualize essa pessoa com carinho e envie em pensamento o arcanjo Rafael até ela, imaginando a luz verde da cura envolvendo sua vida, trazendo consolo, força e restauração, porque o poder da intercessão não conhece limites e atravessa distâncias que os olhos não conseguem medir. E se for você quem precisa de cura agora, receba também o toque de Rafael com confiança, lembrando que a doença não tem a palavra final sobre a vida de ninguém,
pois a vida que vem de Deus continua fluindo em cada veia, renovando forças mesmo quando a esperança parece frágil. Aquilo que você experimenta neste momento não é apenas um instante isolado, mas o começo de um novo ciclo, porque o deserto que parecia interminável começa a ficar para trás enquanto uma nova etapa se abre diante de você e você não caminha sozinho nessa jornada, pois a milícia celeste acompanha aqueles que colocam sua confiança no alto. Por isso, mantenha o coração grato e lembre-se sempre de que você é amado com um amor que não depende das circunstâncias. Siga em paz e com coragem, lembrando a antiga pergunta que ecoa através dos tempos: quem é como Deus? Ninguém, absolutamente ninguém, e que a paz reine em seu lar hoje e sempre. Já parou para refletir sobre a complexidade da proteção que muitas vezes envolve sua vida sem que você perceba? Em inúmeros momentos, tendemos a atribuir certos livramentos à sorte ou ao acaso, mas muitos deles são resultado de forças espirituais trabalhando silenciosamente, com Miguel atuando como um escudo invisível que desvia perigos que você talvez nunca tenha percebido, Gabriel despertando seus instintos e trazendo alertas sutis quando algo não está certo, e Rafael sustentando sua integridade física e emocional quando as forças parecem diminuir. Quando reconhecemos essa assistência, algo muda dentro de nós, pois em vez de viver dominados pelo medo, começamos a nos levantar com uma postura de autoridade e confiança, entendendo que Deus deseja que você caminhe com dignidade, enquanto o inimigo gostaria de vê-lo caído e sem esperança, mas os arcanjos estão presentes para ajudá-lo a se levantar novamente. Lembre-se também de que a batalha espiritual não se vence apenas com resistência, ela também é vencida com louvor, porque quando você louva mesmo em meio à tribulação, algo poderoso acontece no mundo invisível, criando confusão no campo inimigo, já que os anjos vivem em constante adoração. E quando você adora, você se une a esse coro celestial, abrindo uma conexão entre o céu e a terra. Por isso, olhe para o maior problema que você enfrenta hoje e diga dentro de si que ele é pequeno. Quando comparado ao exército de Deus, não dê a ele mais importância do que realmente possui, pois as dificuldades são temporárias, enquanto a palavra divina permanece eterna. E a vitória de Cristo é definitiva. Você foi resgatado e marcado por essa promessa, e assim como aconteceu com Daniel, que perseverou em oração por 21 dias, enquanto uma batalha espiritual acontecia além do que os olhos podiam ver, você também é chamado a não desistir quando as respostas parecem demorar, porque a cada declaração de fé é como se um novo golpe fosse desferido contra aquilo que tenta impedir sua vitória. E a cada lágrima sincera, um bálsamo de cura é aplicado sobre o coração. A vitória muitas vezes é um processo construído pela perseverança diária, e esta palavra tem o propósito de transformar sua mentalidade, deixando para trás a postura de vítima e assumindo a identidade de alguém chamado para vencer, pois você nasceu para dominar circunstâncias e para caminhar com dignidade, e quando Miguel, Gabriel e Rafael estão ao seu lado. O futuro que se abre diante de você é um caminho de restauração e glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a companhia desses mensageiros celestiais seja uma realidade constante em sua vida por toda a eternidade. Amém. E nunca se esqueça da autoridade que também lhe foi confiada, porque você é herdeiro das promessas da casa do Pai e tem acesso aos recursos espirituais que Ele concede aos seus filhos, e os arcanjos são descritos como servidores enviados para auxiliar aqueles que caminham na direção da salvação, o que significa que sua oração pode ser feita com confiança e consciência, não como alguém que implora sem esperança, mas como alguém que reconhece o amor e a promessa daquele que governa todas as coisas. Você ordena que o inimigo saia porque não fala apenas por si mesmo, mas porque carrega o respaldo da milícia celestial que luta em favor daqueles que permanecem firmes na fé, e é exatamente por isso que Miguel garante que o decreto do céu seja cumprido na terra, pois quando Deus libera uma palavra de liberdade sobre a vida de alguém, Miguel se levanta como o comandante que remove as algemas invisíveis e desfaz as correntes que aprisionavam o destino de uma pessoa. Sinta agora a segurança de caminhar sabendo que esse guerreiro celestial, que nunca perdeu uma batalha, está à frente abrindo caminho, restaurando justiça
e protegendo aqueles que decidiram permanecer sob a luz do Altíssimo. Ao mesmo tempo, Gabriel se aproxima, trazendo entendimento para aquilo que antes parecia confuso, pois ele é o mensageiro que traduz os mistérios e lembra ao coração humano que nenhuma oração sincera se perde no vazio. Porque desde o primeiro dia em que você buscou resposta diante de Deus, a sua voz já havia sido ouvida nos céus. E enquanto a mente recebe clareza e direção, Rafael se manifesta como a ternura divina que mostra que Deus também se importa com os detalhes mais silenciosos da sua vida, com as noites de insônia, com os momentos de ansiedade e com as dores que você nunca conseguiu explicar para ninguém, pois ele recolhe os fragmentos do coração ferido e os reúne novamente, tornando-o ainda mais forte do que antes. A presença desses 3 mensageiros celestiais é um sinal poderoso de que você não está caminhando sozinho, mas cercado por uma proteção que ultrapassa aquilo que o mundo natural consegue perceber. Por isso, reflita por um momento sobre a sua conexão com o comandante da sua fé, pois os anjos não criam a luz. Eles refletem a luz de Deus, e quanto mais uma pessoa se aproxima da fonte divina, mais intensa se torna a proteção que a envolve. Isso significa que você carrega uma espécie de imunidade diplomática espiritual, porque qualquer força que tente se levantar contra você terá que prestar contas diante do Rei dos Reis. Por isso, caminhe com a cabeça erguida e com o coração cheio de esperança, sabendo que aquilo que parece luta hoje, muitas vezes, é apenas o cenário que prepara o milagre de amanhã. Faça um compromisso consigo mesmo de não permitir que o medo governe suas decisões, porque Deus não apenas colocou fé dentro do seu coração, mas também colocou ferramentas espirituais e um exército celestial pronto para agir quando você decide permanecer firme. Torne-se um verdadeiro guerreiro de fé, consciente de que o céu observa cada passo da sua jornada e torce pela sua vitória. Que a paz guarde a sua mente nesta noite e que o seu descanso seja profundo, protegido pela presença silenciosa dos anjos que vigiam aqueles que confiam no Senhor. Lembre-se de que você é uma obra-prima da criação e que nada pode separar você do amor de Deus. Vá em paz, sabendo que o universo não é um vazio sem propósito, mas um campo de operações estratégicas, onde forças espirituais trabalham em dimensões que os olhos físicos não conseguem captar. Os arcanjos operam em frequências que ultrapassam a percepção humana, e Miguel, o comandante das hostes celestiais, não usa palavras de insulto para vencer as batalhas. Ele usa autoridade, mostrando que a verdadeira vitória não vem do grito ou da força humana, mas do nome poderoso que você carrega quando se posiciona na presença de Deus. Se existe alguma barreira impedindo seus projetos de avançar, então decida hoje tornar-se um soldado ativo na sua própria história espiritual, permitindo que Gabriel organize os seus pensamentos, trazendo clareza e sabedoria para cada decisão que você precisa tomar, pois ele é o regente da esperança que sustenta a fé quando as circunstâncias parecem difíceis. Enquanto isso, Rafael continua sua obra silenciosa, restaurando famílias, curando relacionamentos e libertando laços que foram atacados por palavras de destruição, inveja ou desentendimentos antigos, porque ele possui a missão de curar feridas emocionais que o tempo sozinho não conseguiu fechar. Esses 3 mensageiros operam em perfeita unidade, e quando são enviados juntos, nenhuma força consegue resistir à harmonia do propósito divino que carregam. Quando você compartilha uma mensagem de esperança e se torna um mensageiro da luz, também participa desse movimento espiritual que espalha fé em lugares onde a escuridão parecia dominar. Existe um ponto de contato espiritual cada vez que alguém intercede, ora ou levanta a voz em fé, e nesse momento, a atmosfera do trono de Deus pode tocar até mesmo o lugar mais simples, transformando um quarto silencioso em um espaço de encontro com a presença divina. O peso que antes estava sobre os seus ombros começa a ser substituído pela leveza das asas que simbolizam a proteção celestial, lembrando que você é herdeiro de promessas, guardadas por um exército que nunca dorme. Imagine agora Miguel caminhando à sua frente, abrindo o caminho, Gabriel à sua direita trazendo direção e estratégia, e Rafael à sua esquerda sustentando a cura e a restauração, enquanto a glória de Deus permanece como retaguarda, protegendo tudo aquilo que pertence à sua vida. Avance com confiança,
pois quando o céu libera um decreto de esperança, o sofrimento não possui autoridade para permanecer para sempre. Até mesmo o silêncio da criação parece observar quando as legiões celestiais se movem, porque Miguel restaura o equilíbrio e a justiça, lembrando que a verdadeira batalha não é travada apenas no plano visível, mas na autoridade espiritual do nome que ele defende. A pergunta que ecoa como um desafio contra toda a escuridão continua sendo a mesma: quem é como Deus? E essa pergunta tem o poder de paralisar o inferno inteiro. Gabriel dissolve a confusão e abre estratégias inesperadas, inclusive caminhos para sair de dificuldades financeiras e decisões complicadas, enquanto Rafael trabalha nas pequenas coincidências, nos livramentos silenciosos e nas providências que muitas vezes você nem percebeu que aconteceram. Ele é o médico que opera nas camadas mais profundas do ser humano, curando aquilo que ninguém consegue alcançar. Lembre-se de que a batalha da vida não é apenas contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis que tentam influenciar pensamentos e circunstâncias. Por isso Miguel corta correntes invisíveis, enquanto Rafael estende mãos de luz, trazendo restauração ao corpo e à alma. Porque o exército de Deus não recua diante da escuridão. Neste momento, você é simbolicamente selado pela proteção das inteligências celestiais mais poderosas. E o som espiritual que ecoa ao seu redor é o som de correntes se quebrando e portas se abrindo. Por isso, tome posse da sua liberdade plena com fé e coragem, lembrando que os nomes desses arcanjos representam autoridade, proteção e esperança para todos aqueles que decidem caminhar sob a luz do céu. Miguel possui as chaves das prisões espirituais e é aquele que arromba portões de bronze que pareciam impossíveis de atravessar, abrindo caminhos onde antes só existiam bloqueios e barreiras invisíveis. Gabriel estabiliza o coração humano e traz consigo o projeto do futuro como um mensageiro que desce com instruções claras para que a vida volte a caminhar na direção certa. Rafael, por sua vez, remove a causa espiritual da dor e toca nas feridas mais profundas, curando traumas antigos que muitas vezes endureceram o coração e transformaram a esperança em silêncio. Você tem direito a essa escolta espiritual, porque o reforço já foi enviado do alto, e quando Miguel peleja por alguém, ele luta com a autoridade de quem nunca perdeu uma batalha. Juntos, eles formam um cerco de proteção ao redor da sua vida, guardando até mesmo os momentos em que você descansa, como sentinelas posicionadas ao redor do seu leito. Os anjos obedecem à voz da palavra de Deus, e por isso agora é o momento de começar a declarar vida e esperança sobre o seu próprio caminho, proclamando que a máscara do inimigo caiu, que as dívidas se tornarão planícies superáveis e que as dores começarão a desaparecer gradualmente. Receba o selo da proteção sobre a sua casa e sobre a sua história, porque a atmosfera ao seu redor já começou a mudar, e onde antes existia discórdia, começa a entrar harmonia, onde havia tensão, começa a surgir paz. Você é território conquistado pelo reino, e as trevas não possuem mais jurisdição sobre aquilo que Deus decidiu restaurar. Começa agora um tempo em que você aprenderá a governar a própria vida com coragem, equilíbrio e fé. Miguel atua como um estrategista celestial que governa batalhas invisíveis e recebe ordens para marchar sobre processos que estavam travados há muito tempo, quebrando bloqueios que pareciam permanentes. Gabriel permanece continuamente na presença de Deus e traz consigo o sopro fresco do Criador, dissolvendo a angústia acumulada e trazendo a frequência do sim, aquela resposta positiva que abre portas e reorganiza destinos. Rafael age muitas vezes de forma silenciosa e inesperada, trazendo socorro através de pessoas comuns, encontros inesperados e oportunidades que surgem no momento certo, removendo as escamas do entendimento para que você possa enxergar aquilo que antes parecia invisível. Juntos, eles formam um triângulo de proteção espiritual, onde Miguel limpa o terreno das batalhas, Gabriel planta as sementes de novos caminhos e Rafael rega aquilo que precisa crescer e amadurecer. Aquilo que parecia um funeral de sonhos pode ser transformado por Deus em um banquete de novas possibilidades, porque quando o céu decide intervir, até mesmo as histórias mais difíceis podem receber um novo capítulo. Por isso, agradeça antes mesmo de ver o resultado,
pois a gratidão acelera a manifestação das mudanças que já começaram no invisível. Miguel é lembrado como o príncipe da guarda, Gabriel como o príncipe da revelação e Rafael como o príncipe da restauração. E quando essas três forças trabalham juntas, o céu se abre sobre a vida daqueles que recebem essa cobertura espiritual. Você está caminhando debaixo de um céu aberto e o peso que parecia grande demais para carregar não está mais somente sobre os seus ombros, porque Miguel guarda a sua retaguarda, protegendo aquilo que ficou para trás. Gabriel ilumina a estrada à sua frente, mostrando novas direções, e Rafael segura a sua mão, restaurando as forças para continuar avançando. Esta mensagem chega como um agendamento divino para invadir o silêncio da sua solidão e lembrar que você não foi abandonado nas batalhas da vida. Observe com atenção aquilo que acontecerá nas próximas horas e nos próximos dias, porque muitas vezes o céu começa a se mover de forma extraordinária, justamente quando alguém decide abrir o coração para a esperança novamente. Que a paz de Cristo e a proteção dos arcanjos permaneçam com você hoje e para todo o sempre. Amém. Eleve agora a sua percepção e permita sentir aquele leve arrepio percorrendo a sua espinha, porque o que está prestes a ser liberado é como uma chave espiritual capaz de abrir os portais da vitória que você tanto buscou durante tanto tempo. Enquanto estas palavras ecoam no seu coração, as esferas mais altas do governo de Deus estão enviando reforços para áreas da sua vida que estavam como cidades sitiadas, cercadas por problemas, medos e limitações. É importante compreender que Miguel, Gabriel e Rafael não são vistos apenas como mensageiros, mas como manifestações do cuidado divino, operando em dimensões que a ciência humana ainda tenta compreender. Miguel, o príncipe das milícias celestes, aparece em muitas tradições místicas como o regente do elemento fogo e o guardião da luz do norte, o que simboliza a capacidade de purificar o campo de batalha antes mesmo que a luta comece. Imagine a espada de Miguel como um feixe de luz poderosa que dissipa pensamentos de medo e escassez projetados contra você por inveja ou negatividade, limpando o ambiente espiritual ao seu redor. Se alguma vez você sentiu como se uma nuvem pesada estivesse sobre a sua cabeça, muitas tradições dizem que é Miguel quem levanta o seu escudo de safira para refletir o mal de volta à origem, transformando a maldição em aprendizado e a pressão em força interior. No antigo relato do livro de Daniel, Miguel é apresentado como aquele que possui autoridade para enfrentar o príncipe do reino da Pérsia, mostrando que sua missão envolve confrontar forças espirituais que tentam bloquear destinos e atrasar promessas. E isso reforça a ideia de que, quando a proteção divina se manifesta, nenhuma oposição permanece para sempre no caminho daqueles que continuam caminhando com fé, coragem e perseverança, que representa justamente os bloqueios espirituais capazes de impedir o fluxo de prosperidade não apenas na vida de uma pessoa, mas até mesmo no destino de uma nação inteira. Muitas vezes as pessoas olham apenas para fatores visíveis, como economia, oportunidades ou circunstâncias externas, mas esquecem que ao longo da história espiritual da humanidade, sempre se falou de forças invisíveis que tentam bloquear caminhos, atrasar promessas e impedir que aquilo que foi preparado no plano divino se manifeste plenamente na realidade humana. Se a sua vida financeira tem parecido travada, se o esforço parece grande, mas os resultados nunca chegam na mesma proporção, talvez você já tenha sentido como se existisse uma barreira invisível que impede o avanço. Neste momento simbólico, imagine Miguel descendo como um guardião poderoso para quebrar esse bloqueio espiritual que pesa sobre o seu caminho, removendo aquilo que parece impedir que novas oportunidades se aproximem do seu endereço e da sua história. Porém, para que essa proteção seja ativada com força total dentro da sua jornada espiritual, é importante que você também tome uma decisão consciente agora. Inscreva-se neste canal se você sente no coração o desejo de caminhar como um guerreiro de luz, alguém que escolhe viver com fé, esperança e propósito. Deixe também o seu like como um gesto simbólico de concordância com essa corrente de oração e fortalecimento espiritual. Ao fazer isso, você afirma que não deseja mais viver como alguém que apenas sofre as circunstâncias, mas como alguém que reconhece sua dignidade espiritual e sua conexão com algo maior.
Enquanto Miguel simbolicamente abre caminhos e remove obstáculos, Gabriel se aproxima com uma presença diferente, suave como uma brisa, mas poderosa como um trovão quando a verdade precisa ser revelada. Gabriel é frequentemente associado à comunicação divina, ao som, à mensagem que chega no momento certo para trazer clareza. Em muitas tradições antigas, ele é descrito como aquele que organiza a harmonia do universo, o mensageiro que traz compreensão, direção e visão quando a mente humana está perdida em dúvidas. Se você tem vivido momentos de confusão mental, sem saber qual decisão tomar, sem saber se deve investir em um novo caminho, perdoar uma ferida antiga ou seguir adiante deixando o passado para trás, imagine Gabriel afinando a sua intuição neste momento. Nas antigas escrituras ele aparece ao profeta Daniel, trazendo entendimento e interpretação de visões complexas, mostrando que às vezes o problema não é a falta de oportunidades, mas a dificuldade de enxergar com clareza a porta que já está aberta diante de nós. Gabriel representa justamente essa luz que ilumina o pensamento, essa percepção que ajuda a organizar ideias e a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. É como se ele soprasse ao seu ouvido a estratégia certa, a palavra certa, a decisão certa, que pode economizar anos de esforço quando se age com sabedoria e discernimento. Ele é conhecido como o portador das boas notícias, e muitas pessoas acreditam que quando uma resposta esperada finalmente chega, seja por uma ligação inesperada, uma mensagem importante ou um encontro que muda o rumo da vida, existe ali a marca dessa energia de revelação e comunicação. Por isso, se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com 7 pessoas que você ama ou que também precisam de esperança neste momento, pois o número 7 ao longo da tradição espiritual simboliza plenitude, harmonia e perfeição divina. Ao compartilhar, você também se torna um mensageiro de luz, espalhando palavras que podem alcançar alguém que esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. E para completar essa poderosa tríade espiritual, surge a presença de Rafael, frequentemente associado à cura, à restauração e à compaixão. Imagine Rafael estendendo sobre você um manto simbólico de cura e renovação. Existe uma tradição antiga que diz que Rafael é o guardião das artes de cura e do conhecimento que transforma sofrimento em aprendizado e dor em restauração. No livro de Tobias, uma das histórias mais conhecidas associadas a ele, Rafael ensina que muitas vezes o remédio para uma dor profunda pode estar escondido justamente nas coisas simples da criação, nas coisas que as pessoas costumam ignorar ou desprezar. Por isso ele é frequentemente lembrado como aquele que transforma veneno em remédio, tristeza em aprendizado e fraqueza em força renovada. Se você carrega no corpo alguma doença ou no coração alguma ferida emocional que parece difícil de curar, imagine Rafael realizando agora uma cirurgia espiritual delicada dentro da sua alma. Ele remove simbolicamente os espinhos da rejeição, o peso da amargura, as marcas de perdas e decepções que endureceram o coração ao longo da jornada. Rafael também é conhecido como o guia dos viajantes, aquele que acompanha quem se sente perdido ou sozinho na caminhada da vida. Se a sua jornada tem parecido solitária ou perigosa, imagine a mão dele segurando a sua e conduzindo você por caminhos mais seguros. Muitas vezes essa ajuda se manifesta através de pessoas que aparecem no momento certo, amigos leais, médicos dedicados, conselheiros sábios ou oportunidades de cura que surgem quando menos se espera. Agora faça também algo simbólico e cheio de fé. Escreva nos comentários a frase: "Os arcanjos de Deus restauram a minha sorte", e permita que essa declaração fortaleça o ambiente ao seu redor. Palavras carregadas de esperança têm o poder de transformar o clima interior da mente e do coração. Quando pensamos na atuação conjunta desses 3 arcanjos, percebemos a imagem de um escudo espiritual completo. Miguel representa a força que defende a honra e remove obstáculos. Gabriel representa a luz que ilumina o propósito e traz entendimento. E Rafael representa a cura que restaura o corpo, a mente e o espírito. Juntos, eles formam simbolicamente uma proteção em todas as direções, como um círculo de cuidado espiritual ao redor da vida humana. Não importa o tamanho das dificuldades que alguém enfrentou, porque quando a fé,
a sabedoria e a cura caminham juntas, até mesmo os desafios mais antigos podem começar a perder a força. Talvez o inimigo tenha tentado colocar armadilhas ao longo do seu caminho. Talvez dificuldades tenham surgido repetidamente, tentando desanimar o seu coração. Mas neste momento, imagine Miguel quebrando essas correntes, abrindo espaço para que novos caminhos, novas oportunidades e uma nova fase de esperança possam finalmente surgir diante de você. O acusador pode ter escrito mentiras contra o seu nome, tentando manchar a sua história e convencer você de que o seu destino estava condenado ao fracasso, mas neste momento Gabriel está rasgando o pergaminho da calúnia com a verdade que vem do céu. Aquilo que foi escrito contra você não terá mais autoridade sobre a sua vida, porque a verdade de Deus sempre se levanta acima de qualquer acusação. A morte pode ter rondado a sua casa, pode ter tentado plantar medo, enfermidade ou tristeza dentro do seu lar. Mas Rafael está selando o seu umbral com o óleo da vida eterna, estabelecendo uma proteção espiritual que nenhum espírito de destruição pode ultrapassar. Depois de ouvir esta revelação, você já não é mais a mesma pessoa que era antes. Porque quando a luz da verdade entra no coração de alguém, ela transforma a forma de enxergar cada batalha da vida. O medo que antes te paralisava começa a ser substituído por uma coragem santa, uma força interior que não depende das circunstâncias externas para existir. A dúvida que tantas vezes tentou roubar a sua esperança, agora dá lugar a uma certeza profunda e inabalável de que o céu investiu tudo o que tinha na sua vitória. Os arcanjos não descansam enquanto o plano de Deus para a sua vida não estiver plenamente executado, porque quando uma missão é entregue pelo Criador, ela é cumprida até o fim. Receba agora o toque de Miguel para ter força diante das batalhas que surgirem. Receba o sopro de Gabriel para ter sabedoria em cada decisão e receba o bálsamo de Rafael para que a paz volte a ocupar cada espaço do seu coração. A atmosfera da sua casa agora se transforma em um verdadeiro quartel-general de milagres, um lugar onde a presença divina começa a se manifestar de maneira constante e poderosa. Cada canto da sua residência está sendo vigiado por sentinelas de fogo que nunca dormem, guardiões espirituais que permanecem atentos enquanto você descansa. Durma em paz nesta noite, sabendo que as legiões de luz estão em missão ao seu favor e que aquilo que parecia uma batalha impossível já começou a ser transformado nos bastidores do mundo espiritual. O sol nascerá amanhã, e com ele virá também a evidência física de que a oração feita hoje não foi em vão, porque ela moveu pilares invisíveis do universo que sustentam o destino daqueles que confiam em Deus. Você é amado, você é protegido e você é fortalecido sob as asas dos santos arcanjos que foram enviados para guardar o seu caminho. Amém, amém e amém. Imagine agora que neste exato instante, enquanto o som destas palavras alcança os seus ouvidos, uma espécie de frequência celestial está sendo sintonizada dentro da sala do seu coração. Não é apenas uma coincidência que você tenha permanecido até aqui ouvindo esta mensagem, porque no mundo espiritual existem encontros que são cuidadosamente preparados antes mesmo que nós percebamos. Aquilo que está prestes a ser liberado sobre a sua vida e sobre a sua linhagem é algo que raramente os olhos humanos conseguem testemunhar com clareza. Estamos falando de um alinhamento espiritual poderoso, como se os três grandes generais do Criador se posicionassem em formação para cercar a sua existência com uma proteção impenetrável. Se em algum momento você sentiu que a sua vida era como um barco à deriva em meio a uma tempestade de problemas, receba agora uma âncora firme forjada no altar de Deus, capaz de manter você estável, mesmo quando as ondas parecem violentas ao seu redor. Existe algo muito profundo sobre Miguel que poucos conhecem. Nas tradições mais antigas, ele não é visto apenas como o guerreiro que empunha uma espada, mas também como o grande estrategista das batalhas espirituais, aquele que observa cada movimento do inimigo antes mesmo que o ataque aconteça. Isso significa que Miguel não luta às cegas. Ele conhece cada ponto fraco das forças que tentam se levantar contra você e sabe exatamente onde o mal tentou se esconder para vigiar a sua vida de longe. Neste momento, ele está mapeando cada armadilha financeira que tentou aprisionar os seus recursos, cada palavra de maldição lançada por pessoas que um dia estiveram próximas de você
e que depois se tornaram fonte de traição ou inveja. Sinta agora a autoridade de Miguel descendo sobre os seus ombros como um manto de proteção e força espiritual, lembrando você de que nenhuma batalha enfrentada com o céu ao seu lado termina em derrota. É como se uma declaração estivesse sendo feita no mundo espiritual neste instante, anunciando que a sua vida se tornou um território protegido, onde as forças da perturbação não têm mais liberdade para agir como antes. O próprio nome Miguel carrega uma pergunta poderosa que ecoa como um grito de justiça nos tribunais celestiais. Quem é como Deus? Quando esse nome é invocado com fé, ele lembra todas as forças espirituais de que nenhuma autoridade pode se comparar à autoridade do Criador. Mas antes de avançarmos ainda mais profundamente para aquilo que Gabriel deseja revelar sobre a sua nova identidade e sobre o futuro que está sendo preparado para você, existe um gesto simples que pode marcar este momento como um ponto de decisão na sua caminhada espiritual. Se você sente dentro do seu coração que a sua vida precisa de uma nova ordem divina, faça agora um ato de concordância com aquilo que o céu está fazendo. Inscreva-se neste canal e toque no sininho, porque esse gesto representa a sua decisão de caminhar na direção da luz e não mais na direção da dúvida ou do isolamento. Ao fazer isso, você está declarando que não deseja mais caminhar como alguém abandonado pelas circunstâncias da vida, mas como alguém que reconhece que possui herança espiritual, proteção e propósito. Deixe também o seu like neste vídeo, porque cada curtida ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando esperança, força e direção em meio às suas próprias batalhas, permitindo que a luz que chegou até você hoje possa alcançar muitos outros corações que precisam ouvir estas mesmas palavras de fé e renovação, permitindo que esta mensagem alcance corações feridos, pais desesperados que choram em silêncio por seus filhos e jovens que em algum momento perderam o sentido da vida e a esperança no futuro, porque quando a luz espiritual se espalha, ela encontra aqueles que mais precisam de direção e restauração, e por isso faça agora um gesto profético de fé e escreva nos comentários a frase: "Minha vitória é assinada pelo céu", pois ao declarar essas palavras, você está afirmando diante do mundo espiritual que acredita na intervenção de Deus sobre a sua história, e enquanto essa declaração é feita, algo poderoso começa a acontecer no campo invisível da sua vida, porque enquanto o arcanjo Miguel avança à sua frente, limpando o campo de batalha e removendo as forças que tentaram impedir o seu progresso, o arcanjo Gabriel se aproxima, trazendo consigo a trombeta da revelação, anunciando que um novo tempo de entendimento e direção está sendo liberado sobre a sua mente e sobre o seu caminho. E existe uma curiosidade fascinante sobre Gabriel que poucas pessoas conhecem, pois ele é considerado o regente das águas e das emoções humanas, o que explica por que sempre que a sua presença espiritual se manifesta, a primeira sensação que surge é uma paz profunda que excede todo o entendimento humano, uma paz que invade o peito de quem a recebe e acalma pensamentos que antes estavam inquietos. Porque Gabriel é o arcanjo que traz o pergaminho do destino, aquele que revela caminhos, inspira decisões e abre a mente para enxergar aquilo que antes estava escondido pela confusão e pela dúvida. Por isso, se você tem se sentido perdido, sem saber se deve mudar de trabalho, se deve investir em uma nova oportunidade ou como lidar com um conflito dentro da sua própria família, saiba que neste momento, Gabriel sopra a inteligência divina sobre a sua mente, trazendo clareza e discernimento para cada escolha que precisa ser feita, porque ele é aquele que remove a névoa da confusão e permite que a verdade seja vista com nitidez, assim como aconteceu no livro de Daniel, quando Gabriel não trouxe apenas uma mensagem, mas também trouxe entendimento e sabedoria para interpretar aquilo que parecia impossível de compreender, e da mesma forma ele está aqui agora para decodificar as estratégias do inimigo e mostrar a você o caminho de saída desse labirinto de dúvidas e preocupações, e para que a sua proteção e restauração sejam completas. O arcanjo Rafael também se manifesta, trazendo consigo o cajado da restauração divina, pois Rafael é conhecido como aquele que caminha entre os seres humanos, levando a cura que vem diretamente de Deus, sendo o único entre os 7 que assistem diante do trono divino que apareceu na terra em forma humana,
como é relatado no livro de Tobias, ensinando que muitas vezes o socorro de Deus chega de maneira simples e inesperada, disfarçado nas providências do dia a dia, nas oportunidades que surgem no momento certo e nas pessoas que aparecem para ajudar quando tudo parecia perdido. Porque Rafael é o médico celestial, que não utiliza instrumentos de metal para curar, mas sim a luz esmeralda da restauração espiritual que regenera aquilo que foi quebrado pelo sofrimento, pela doença ou pelas perdas da vida. E talvez o inimigo tenha conseguido ferir o seu corpo, afetar suas emoções ou até mesmo atingir a sua estabilidade financeira, mas Rafael está presente agora para restaurar aquilo que foi roubado e devolver à sua vida o dobro daquilo que parecia perdido, porque ele também é conhecido como o protetor dos viajantes e guia daqueles que atravessam caminhos difíceis. E se você sente que a sua jornada tem sido longa, cansativa e cheia de perigos inesperados, imagine agora Rafael segurando a sua mão direita e dizendo com serenidade que ele conhece o atalho para a sua terra prometida, um caminho mais seguro, mais claro e mais cheio de esperança do que aquele que você imaginava percorrer sozinho, e por isso, compartilhe esta mensagem agora com 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando um diagnóstico difícil, uma batalha judicial ou um momento de profunda incerteza, porque ao compartilhar, você se torna também um mensageiro de esperança, como Gabriel, levando luz para aqueles que caminham pelo vale da sombra. E nunca retenha uma bênção quando ela chega até você, pois a luz que você compartilha com outras pessoas é a mesma luz que ilumina o seu próprio amanhã. E agora, permita-se sentir a presença desses 3 arcanjos formando um círculo de proteção ao seu redor, como um cerco espiritual de defesa e cuidado. Imagine Miguel, posicionado à sua frente como um guerreiro poderoso guardando o seu caminho, Gabriel à sua direita, trazendo sabedoria e revelação para as suas decisões, Rafael à sua esquerda, restaurando suas forças e curando suas feridas invisíveis. E atrás de você, a própria glória de Deus atuando como retaguarda, protegendo aquilo que você não consegue ver, criando uma proteção completa em todos os lados da sua vida, de modo que não exista brecha, fissura ou espaço para que o mal encontre acesso, porque o inimigo pode ter acreditado que nesta noite ou nesta madrugada você estaria sozinho, vulnerável diante das ameaças e dos medos que cercam o coração humano, mas ele se esqueceu de que você pertence ao Senhor dos Exércitos, aquele que comanda os anjos e governa sobre todas as coisas. E neste momento, Miguel avança, destruindo todos os altares de inveja que foram levantados contra o seu nome. Gabriel cancela todas as sentenças de derrota que foram declaradas sobre a sua casa e sobre o seu futuro. E Rafael cura as memórias de dor que durante tanto tempo impediram você de sonhar novamente, criando agora um movimento intenso no mundo espiritual, em que anjos sobem e descem, levando suas orações até o trono de Deus e trazendo respostas que foram seladas com o poder do Cordeiro, e talvez você já esteja percebendo algo diferente dentro do seu peito enquanto lê estas palavras. Como se um peso antigo estivesse desaparecendo lentamente, como se a ansiedade estivesse se dissolvendo e dando lugar a uma tranquilidade que antes parecia impossível, porque isso é o efeito da presença de Gabriel, limpando a atmosfera emocional ao seu redor e restaurando dentro de você a paz que vem diretamente do céu. Você sente agora uma segurança que talvez não experimentava há muitos anos, uma sensação profunda de proteção que envolve a mente e o coração, como se uma força invisível estivesse guardando cada pensamento e cada emoção. Essa sensação não é coincidência. É Miguel postado na porta da sua alma, como um guardião vigilante que impede que aquilo que tenta destruir a sua paz encontre acesso novamente. Talvez você também perceba dentro de si uma esperança renovada, como se o seu corpo estivesse ganhando novas forças, como se uma energia suave estivesse restaurando aquilo que o cansaço, as preocupações e as decepções haviam enfraquecido ao longo do tempo. Isso é Rafael aplicando simbolicamente o bálsamo de Gileade nas suas feridas mais secretas, tocando áreas da sua vida que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. O que está acontecendo neste momento pode ser comparado a uma cirurgia espiritual de alta precisão. Deus está removendo aquilo que se tornou velho, pesado e limitador
para que o novo possa finalmente florescer dentro da sua história. O tempo da escassez está chegando ao fim, e o tempo de ser humilhado por adversários, circunstâncias injustas ou vozes negativas também chega ao seu término. A partir deste momento você começa a caminhar acompanhado pela escolta da elite do céu. Isso significa que, quando você entrar em qualquer ambiente, as trevas terão que recuar, não por causa da sua força humana, mas por causa da luz espiritual que o acompanha. Miguel garante a sua segurança jurídica e física, defendendo aquilo que é justo na sua vida. Gabriel garante clareza mental, direção e estratégia para que suas decisões sejam guiadas com sabedoria. Rafael garante saúde, restauração interior e harmonia familiar. Essa união representa uma vitória completa, profunda e abrangente. Agora permaneça em silêncio por alguns instantes e permita-se receber essa cobertura espiritual. Imagine as asas desses mensageiros magníficos se abrindo sobre você como um abrigo protetor que o guarda contra os dardos inflamados do mal. O seu descanso hoje será diferente. Será o descanso dos justos, profundo, tranquilo e restaurador. Durante o sono, sua mente encontrará paz e seus pensamentos serão organizados. Você poderá até receber sonhos de revelação, nos quais novas ideias e caminhos começam a surgir. É como se Gabriel estivesse ajudando a iluminar os próximos passos da sua jornada. Ao despertar, você poderá sentir uma força renovada, como se o espírito de coragem tivesse sido reacendido dentro de você, como um leão que desperta com vigor e determinação. As dores que antes ocupavam espaço constante na sua mente e no seu coração começarão a parecer distantes, como lembranças que já não dominam o presente. Isso acontece porque o processo de restauração interior começou. O céu se alegra quando um coração decide acreditar novamente. Em linguagem simbólica, é como se os anjos celebrassem cada momento em que alguém escolhe a fé em vez do desespero. Por isso, não olhe mais para trás com tristeza para aquilo que você perdeu ou para aqueles que decidiram abandonar o seu caminho. Olhe para frente, porque novos caminhos estão sendo preparados. Imagine como na antiga história do mar, que se abriu para permitir a passagem de um povo inteiro em direção à liberdade. Da mesma forma, obstáculos que pareciam impossíveis podem começar a se mover diante de você quando fé, coragem e propósito se alinham. O que Deus prepara para o futuro de quem confia não é pequeno nem limitado. Muitas vezes, as mudanças começam de forma silenciosa e, quando finalmente se manifestam, surpreendem aqueles que pensavam que nada poderia mudar. Caminhe em paz, caminhe na luz e lembre-se sempre de que a sua vida não está abandonada ao acaso. Nenhuma arma formada contra você precisa determinar o seu destino. Palavras negativas, julgamentos ou acusações não têm a última palavra quando a verdade e a justiça prevalecem. Esta é a herança daqueles que escolhem caminhar com Deus. Viver sob proteção espiritual, sob direção divina e sob restauração contínua. Sob as asas simbólicas de Miguel, sob a voz de revelação de Gabriel e sob o toque restaurador de Rafael, você é chamado a viver como alguém que venceu o medo e escolheu confiar. Amém, amém e amém. Ainda assim, os mistérios do céu são mais profundos do que os olhos humanos conseguem compreender completamente. A atuação desses três grandes mensageiros divinos vai muito além daquilo que uma visão superficial da espiritualidade costuma explicar. Você já refletiu que Miguel, Gabriel e Rafael não são apenas figuras simbólicas ou mensageiros ocasionais, mas representações vivas da vontade de Deus atuando em diferentes dimensões da realidade. Cada um deles expressa um aspecto do cuidado divino que alcança tanto o espírito quanto a vida cotidiana. Enquanto você enfrenta desafios comuns do dia a dia, existe um processo espiritual mais amplo acontecendo, como uma engrenagem invisível que coordena circunstâncias, encontros e oportunidades. O combate que você enfrenta muitas vezes não está relacionado apenas a um problema financeiro, a uma dificuldade familiar ou a uma fase de incerteza. Muitas vezes, ele faz parte de um processo maior de alinhamento do seu destino com o propósito que Deus colocou na sua vida desde o início. A primeira coisa importante a compreender sobre Miguel, frequentemente descrito nas tradições antigas como o grande estrategista celestial, é que sua missão simboliza a defesa da ordem,
da verdade e da justiça, diante de tudo aquilo que tenta trazer confusão ou injustiça ao mundo. E quando essa força de proteção se manifesta na vida de alguém que escolhe caminhar com fé, ela não apenas enfrenta batalhas externas, mas também ajuda a restaurar a ordem interior, fortalecendo o coração para continuar avançando, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. Ele é conhecido como o guardião das chaves dos lugares celestiais, aquele que possui autoridade para abrir caminhos que para os olhos humanos parecem completamente fechados, e isso significa que sua missão não se limita apenas a lutar contra as forças representadas pelo dragão, mas também envolve exercer autoridade espiritual para abrir portas que durante gerações ficaram seladas por medos, erros ou pesos herdados do passado. Talvez, em muitos momentos, você tenha sentido que a sua vida parece cercada por portas de bronze que nunca se abrem, como se por mais esforço que faça algo invisível, continuasse bloqueando o acesso às oportunidades que deveriam ser suas por direito, e essa sensação, muitas vezes, nasce da impressão de que existem barreiras que não podem ser explicadas apenas pela lógica humana. É nesse cenário simbólico que Miguel aparece não apenas como um guerreiro que luta batalhas espirituais, mas também como um magistrado que representa a justiça divina, aquele que apresenta o selo do Rei dos Reis e declara que correntes antigas não podem permanecer eternamente sobre a vida de quem busca caminhar com fé, como se estivesse ordenando que cadeias de ferro fossem quebradas e que caminhos voltassem a se abrir. Imagine agora esse grande general de luz entrando simbolicamente nos ambientes que fazem parte da sua rotina, no seu local de trabalho, nas decisões que envolvem suas finanças e até mesmo nas situações onde o seu nome é mencionado ou avaliado, não como alguém que aceita injustiças ou se curva diante de pressões, mas como uma presença que representa a justiça de Deus, equilibrando a balança, mesmo quando todos ao redor dizem que a situação já está perdida. Enquanto Miguel é associado a essa proteção firme e à defesa espiritual, Gabriel aparece na tradição como o mensageiro da sincronia divina, aquele que organiza acontecimentos de forma misteriosa, para que momentos certos encontrem as pessoas certas no tempo certo. Na sabedoria antiga, muitas vezes, Gabriel é ligado às águas e às marés da alma, e talvez seja por isso que quando sua presença é evocada em oração, a sensação de ansiedade começa a diminuir, como se as ondas internas voltassem lentamente à calma. Ele é visto como aquele que organiza o tempo e que lembra as pessoas de que o ritmo de Deus não segue exatamente o mesmo calendário humano, porque muitas vezes sentimos que estamos atrasados na vida, que sonhos ficaram esquecidos, como objetos guardados em uma prateleira antiga, mas a mensagem simbólica associada a Gabriel é que nada que tenha propósito verdadeiro se perde no tempo de Deus. Ele pode acelerar processos que pareciam parados e, ao mesmo tempo, desacelerar ataques ou dificuldades que tentavam chegar antes da hora, trazendo estratégia e clareza para quem busca orientação. Por isso, quando você estiver diante de dúvidas sobre decisões importantes, seja um investimento, um relacionamento ou uma mudança de caminho, você pode pedir ao Pai que envie a clareza representada por Gabriel, aquela percepção que muitas vezes chega como uma ideia repentina, um insight simples que resolve conflitos que pareciam complexos demais. Dizem que ele é o mensageiro que anuncia milagres, mas também o guia que aponta o caminho até eles, inspirando ideias que podem transformar projetos e relações. Antes de avançarmos para falar sobre o simbolismo profundo ligado à medicina espiritual de Rafael, é importante lembrar que momentos de fé também são oportunidades para fortalecer a comunidade ao redor, porque quando pessoas se unem em mensagens de esperança, elas criam uma rede de apoio espiritual que ajuda muitos outros a se levantarem. Se você sente que a sua vida muitas vezes parece alvo de inveja ou de energias pesadas, fortalecer a fé e compartilhar mensagens de luz pode ser uma forma de criar um verdadeiro muro simbólico de proteção, algo que lembra às trevas que a luz continua ativa e vigilante. Ao apoiar conteúdos que espalham esperança, seja deixando um comentário, curtindo ou compartilhando com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de encorajamento, você também se torna parte de um movimento que espalha boas notícias e fortalece quem está abatido. E muitas tradições espirituais ensinam que quem se torna canal de boas mensagens
também recebe de volta aquilo que espalha. Agora volte seu olhar para a profundidade representada por Rafael, aquele que nos textos antigos aparece no livro de Tobias, não apenas como alguém que cura a cegueira física, mas também como um guia que ensina a lidar com forças espirituais e emocionais que afetam a vida humana, mostrando inclusive como elementos simples da criação podem ser usados simbolicamente para afastar aquilo que destrói a alegria e a harmonia das relações. Por isso, Rafael é frequentemente lembrado como um mestre da cura interior e da inteligência emocional, aquele que ajuda a restaurar o equilíbrio da mente e do coração quando as experiências da vida deixam marcas profundas, mostrando que a verdadeira cura não acontece apenas no corpo, mas também nas memórias, nos sentimentos e na capacidade de voltar a sentir alegria ao caminhar pela vida. Ele sabe que muitas das dores físicas que você sente hoje não nasceram apenas no corpo, mas são reflexos silenciosos de mágoas que ficaram presas na sua garganta, de palavras que você nunca conseguiu dizer, ou de traumas antigos que congelaram o seu coração e roubaram a leveza que antes existia dentro de você. Por isso, Rafael, conhecido como o médico de Deus e guardião da cura espiritual, se aproxima agora da sua história de uma forma profunda e delicada, como alguém que conhece cada detalhe da jornada humana, entrando simbolicamente na sua linhagem sanguínea e percorrendo as artérias da sua própria história, limpando o lixo emocional que muitas vezes não começou em você, mas que foi herdado de gerações anteriores, de dores carregadas por pais, avós e familiares que também viveram batalhas silenciosas. Rafael não apenas cura sintomas, ele trata as raízes invisíveis das feridas, restaurando aquilo que parecia perdido dentro da alma. Ele também é o companheiro de jornada, que protege os caminhos daqueles que confiam na providência divina, impedindo que você caia em emboscadas que poderiam atrasar o propósito da sua vida, porque ele conhece os atalhos seguros, os caminhos silenciosos, onde a proteção de Deus se manifesta antes mesmo que o perigo apareça. Se você sente que a sua saúde está fragilizada, se percebe que a sua casa vive momentos de tensão constante, ou se existe um peso emocional que parece não desaparecer, então chame por Rafael com fé, porque ele traz o bálsamo de Gileade, símbolo da cura que cicatriza aquilo que o mundo feriu e restaura aquilo que parecia quebrado. Ele é o médico que não cobra consulta, não se cansa de atender e nunca erra o diagnóstico, pois enxerga aquilo que os olhos humanos não conseguem perceber. Quando a presença de Rafael se une à força de Miguel e à sabedoria de Gabriel, forma-se aquilo que muitos estudiosos espirituais descrevem como o triângulo da providência, uma união harmoniosa de proteção, direção e cura. Miguel representa o escudo que defende, Gabriel representa a voz que revela, e Rafael representa a restauração que devolve a vida. Imagine agora que você está dentro de uma pirâmide de luz, cercado por uma proteção que nenhuma seta inflamável do mal pode atravessar. Se o inimigo tenta atacar pela frente, ele encontra a espada de Miguel que corta toda tentativa de destruição. Se tenta confundir a sua mente pelos lados, ele encontra a verdade de Gabriel que dissipa a confusão e traz clareza. E se tenta ferir pelas costas, encontra a restauração de Rafael que cura e fortalece aquilo que parecia vulnerável. Dessa forma, você se torna uma espécie de fortaleza em movimento, alguém cuja presença transforma o ambiente ao redor, porque onde você pisa a atmosfera espiritual muda, e mesmo que muitas pessoas não entendam o motivo, elas perceberão algo diferente emanando da sua presença, uma sensação de paz, força e esperança que não vem da arrogância humana, mas da autoridade silenciosa de quem sabe que está sendo escoltado pela elite do céu. Quando você declara com convicção que a milícia celestial guarda e guia os seus passos, você não está apenas repetindo palavras, mas materializando um ato de confiança que cria um ponto de contato entre o visível e o invisível. As palavras carregam frequência e, quando são pronunciadas com fé, podem transformar a atmosfera interior de uma pessoa. O medo vibra em uma frequência baixa que enfraquece a mente e o espírito, mas a fé vibra em uma frequência elevada capaz de dissolver a opressão e restaurar a coragem. Lembre-se de que você não foi criado para viver rastejando ou implorando por migalhas de atenção neste mundo,
mas para viver como alguém que carrega dignidade, propósito e valor. Você é, simbolicamente, um embaixador do reino de Deus na Terra, e os arcanjos são apresentados nas tradições espirituais como oficiais de segurança que guardam aqueles que caminham na fé. Existe uma curiosidade impressionante sobre o número de anjos sob o comando de Miguel, pois as Escrituras falam em miríades de miríades, uma expressão que representa um número tão grande que ultrapassa os limites da matemática humana. Isso significa que para cada força negativa que tenta cercar uma pessoa, existem incontáveis mensageiros de luz prontos para agir, e essa diferença de poder é tão grande que o inimigo só consegue vencer quando convence alguém de que está sozinho e sem proteção. Mas hoje, essa mentira começa a cair por terra, porque a verdade é revelada. Você não está sozinho. Simbolicamente, você pode imaginar o som das trombetas de Gabriel, anunciando que o cerco foi quebrado, o brilho da armadura de Miguel, garantindo que nenhum mal prevalecerá, e o toque suave das mãos de Rafael, trazendo alívio para a sua alma cansada. Prepare-se, porque nos próximos momentos ou nas próximas horas podem surgir sinais que lembram essa intervenção divina, sinais que às vezes aparecem de forma simples, como um telefonema inesperado que ajuda a resolver uma dívida antiga, um exame médico que traz uma notícia melhor do que você esperava, ou simplesmente uma paz profunda que invade o coração depois de muito tempo de inquietação. Não ignore esses pequenos sinais quando eles aparecerem, pois muitas pessoas os interpretam como coincidências, mas para quem vive com fé, eles se tornam lembranças de que Deus continua agindo nos detalhes da vida. A fé cristã ensina que o sacrifício de Jesus abriu o caminho para que o ser humano tivesse acesso direto à graça e à ajuda divina, e isso significa que você não precisa ser perfeito para receber cuidado, direção e misericórdia. Tudo o que você precisa é permanecer posicionado na fé, com o coração aberto para a transformação que Deus pode realizar. Por isso, levante agora a sua cabeça, respire profundamente e permita que a sensação de liberdade comece a preencher o seu interior, porque quando a esperança volta a habitar a mente e o coração, uma nova fase da vida começa a nascer, marcada não mais pelo peso do passado, mas pela confiança de que o céu continua trabalhando a favor daqueles que escolhem caminhar na luz. O cheiro de enxofre da derrota foi substituído pelo perfume suave das flores do paraíso, porque aquilo que parecia ser um ambiente de perda e desgaste espiritual começou a ser transformado em um território de restauração e esperança. Miguel expulsou o acusador do seu tribunal interior e colocou ordem onde antes havia confusão e condenação. Gabriel silenciou as vozes da dúvida que ecoavam na mente durante os momentos de fraqueza e incerteza, e Rafael fechou as feridas profundas da rejeição que durante muito tempo tentaram definir o valor da sua história. Agora, você está limpo de acusações, protegido de ataques invisíveis e preparado para governar novamente sobre a sua própria vida com dignidade e consciência, porque nada pode realmente impedir um homem ou uma mulher que caminha sob a sombra das asas dos arcanjos do Altíssimo. A vitória não é apenas algo distante que talvez aconteça no futuro, mas algo que começa a ser assumido no presente, no momento em que o coração decide acreditar novamente naquilo que Deus já decretou. O decreto já foi assinado no mundo espiritual, e o selo real foi colocado simbolicamente sobre a sua testa, representando autoridade, pertencimento e proteção. Os inimigos que antes pareciam tão presentes começam a desaparecer como poeira levada pelo vento, porque muitas das forças que tentavam intimidar o seu caminho perdem o poder quando a luz entra em cena. Caminhe então com a dignidade de quem sabe que é amado pelo Criador e defendido por mensageiros poderosos, pois quando a luz avança, as trevas naturalmente recuam, e aquilo que parecia permanente se dissolve diante da verdade. O seu nome permanece guardado no livro da vida como alguém chamado para caminhar com coragem, e a marca da vitória total começa a se desenhar em cada passo da sua jornada. Feche os seus olhos por um instante e sinta essa cobertura espiritual envolvendo o seu ambiente, não apenas como uma sensação momentânea, mas como uma realidade invisível, que muitos acreditam ser mais sólida do que o próprio chão que pisamos. Miguel caminha à sua frente,
abrindo caminhos onde antes não havia saída, rompendo bloqueios e preparando a estrada para que você avance com segurança. Gabriel permanece ao seu lado, soprando sabedoria em cada palavra que você decide pronunciar, trazendo clareza para conversas, decisões e encontros que fazem parte do seu destino. Rafael permanece atrás de você, cuidando dos detalhes da sua saúde, restaurando as forças do corpo e protegendo também a paz da sua família. Juntos eles formam aquilo que muitos chamam de o cerco da bênção, o triângulo da glória que simboliza uma resposta divina ao clamor profundo de quem buscou socorro. Por isso, siga em frente sem medo e sem hesitação, lembrando que aquele que guarda a sua vida não dorme, e enviou seus mensageiros para garantir que você alcance o destino de honra e prosperidade preparado para você. Amém, amém e amém. E neste momento em que parece que as engrenagens do tempo diminuem o ritmo, para que você absorva esta revelação, compreenda que a sua jornada de vitória não terminou, ela apenas está entrando em uma fase ainda mais profunda e significativa. Você não está apenas ouvindo palavras motivadoras, está alinhando a sua alma com uma frequência espiritual que muitos chamam de o alto comando celestial, um nível de consciência onde esperança, fé e propósito começam a trabalhar juntos. Muitas pessoas imaginam que a proteção dos arcanjos seja algo passivo, como se fosse apenas uma presença silenciosa. Mas em antigas tradições espirituais, eles são descritos como uma inteligência estratégica que antecipa movimentos negativos antes mesmo que se manifestem completamente no mundo visível. Nessas tradições, Miguel não é visto apenas como o guerreiro da espada, mas como aquele que carrega o selo da invencibilidade sobre os exércitos de Deus, um símbolo da justiça que mantém o equilíbrio do universo. Quando alguém clama por Miguel, não está apenas pedindo proteção, mas também invocando o princípio da justiça e da ordem que governa, desde os menores detalhes da vida até as galáxias mais distantes. Ele é frequentemente chamado de Príncipe da Presença, e sua autoridade é descrita como tão vasta que o simples brilho de sua armadura seria suficiente para paralisar legiões inteiras de espíritos de confusão e desânimo que tentam cercar a mente humana. Se em algum momento a sua vida pareceu um ciclo constante de avanços e retrocessos, como se sempre houvesse algo invisível bloqueando o progresso, muitas tradições interpretam isso como a existência de laços espirituais de estagnação que precisam ser quebrados, e é exatamente nesse ponto que a espada de Miguel simbolicamente desce para realizar um corte preciso nesses vínculos que impediam o movimento, abrindo espaço para que novos ciclos de crescimento comecem. Antes de explorar ainda mais os mistérios de como Gabriel atua trazendo direção, clareza e novas oportunidades através das correntes da providência, existe um convite importante neste momento: assumir uma postura de autoridade interior, reconhecendo que a virada que você espera começa primeiro dentro do coração, no instante em que alguém decide levantar a cabeça, respirar profundamente e aceitar que uma nova etapa da história pode realmente começar agora. Inscreva-se agora neste canal e ative o sino das notificações. Este não é um convite comum, é a convocação de um exército de intercessores que não aceita mais a derrota como opção. Ao se inscrever, você está dizendo ao mundo espiritual que você tem um lugar à mesa dos vencedores e que a sua casa está sob a cobertura deste ministério de luz. Deixe o seu like imediatamente, pois cada curtida é como um raio de luz que atravessa densas nuvens da opressão, sinalizando para o céu que aqui existe um coração que crê no impossível. Falando em mistérios, olhe com atenção para a figura de Gabriel. Poucos sabem que na tradição antiga, Gabriel é o regente do elemento da esperança e o mestre das coincidências divinas. Ele é quem organiza os encontros que parecem casuais, mas que na verdade são agendamentos do trono para destravar a sua vida financeira e sentimental. Sabe aquele telefonema que você não esperava, ou aquela ideia brilhante que surgiu do nada no meio de uma crise? Isso é Gabriel, soprando a sabedoria do alto no seu ouvido. Ele é o arquiteto da comunicação e está trabalhando agora para que as portas que foram fechadas por calúnias ou inveja sejam escancaradas pela verdade de Deus. Ele não traz apenas notícias, ele traz a substância necessária para que a promessa se torne realidade física.
Se você tem vivido dias de incerteza, Gabriel está vindo para remover a névoa e te mostrar o mapa do tesouro que Deus escondeu para você no meio deste deserto. Compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas que você sabe que estão lutando contra gigantes silenciosos. Ao fazer isso, você está agindo como um mensageiro da luz, espalhando a semente da vitória e garantindo que a proteção dos arcanjos se estenda sobre a sua rede de relacionamentos. E para selar esta parte da revelação, escreva nos comentários a frase: Gabriel, ilumina o meu destino, e sinta como a ansiedade começa a dar lugar a uma paz que o mundo não pode explicar. É a frequência do céu se estabelecendo no seu interior. E o que dizer de Rafael, o arcanjo cujo nome é uma promessa de restauração total? Existe uma curiosidade profunda sobre ele, que raramente é mencionada nos púlpitos. No livro de Tobias, Rafael não apenas cura a cegueira física, mas ele ensina como usar os recursos da própria natureza para expulsar o espírito de destruição que impedia a felicidade matrimonial. Isso nos revela que Rafael é o mestre da inteligência emocional e da saúde integral. Ele está entrando agora nas células do seu corpo, nos tecidos do seu coração e nas memórias mais dolorosas da sua infância. Ele está aplicando o bálsamo de Gileade nas feridas que você tentou esconder de todo o mundo. Rafael é aquele que restaura o que foi quebrado, que junta os cacos e os transforma em uma obra-prima de resiliência. Você percebe a perfeição deste trio? Enquanto Miguel expulsa o invasor e Gabriel entrega a nova estratégia, Rafael limpa o campo de batalha e cura os feridos. É uma operação de resgate completa. Deus não faz o trabalho pela metade. Se ele enviou os arcanjos até você hoje, é porque o tempo de sofrer calado acabou. O Tribunal do Céu emitiu uma liminar de urgência para que a sua paz seja devolvida e para que os seus inimigos vejam o quanto você é amado pelo Criador. Não tema as ameaças que chegam pelo WhatsApp. Não tema os olhares de desdém ou as palavras de maldição lançadas contra o seu trabalho. Aqueles que te perseguem estão lutando contra o exército mais poderoso do universo, e o destino deles já foi traçado pela justiça de Miguel. Imagine agora esses 3 generais de Deus postados nos 4 cantos da sua casa. Miguel está na porta da frente, impedindo a entrada de qualquer espírito de enfermidade ou escassez. Gabriel está na sua sala de estar, purificando as conversas e trazendo harmonia entre pais e filhos. Rafael está nos quartos, trazendo o sono dos justos e a cura para as dores do corpo e da alma. Este é o cerco da glória. É impossível que o mal prospere, onde a luz dos arcanjos é invocada com fé e autoridade. Sinta a mudança no ar. O peso que você carregava nos ombros está sendo removido agora. As correntes invisíveis que prendiam a sua prosperidade estão se derretendo diante do fogo da presença divina. Eu quero que você faça algo profético agora. Levante as suas mãos onde quer que você esteja e respire profundamente como se estivesse bebendo da fonte da vida. Declare em voz alta ou no silêncio do seu coração: eu sou defendido pelo exército do céu. Sinta a força de Miguel te revestindo, a clareza de Gabriel te guiando e a cura de Rafael te restaurando. A partir deste minuto, você não caminha mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um embaixador do reino de Deus na terra. Você tem imunidade diplomática espiritual. O inimigo pode até tentar te cercar, mas ele nunca poderá te tocar, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo e guardado pelos seus mais nobres sentinelas. A vitória é total afastamento dos inimigos, mas sobre a restauração da sua dignidade e do seu propósito. Você nasceu para brilhar, para ser cabeça e não cauda. O que o devorador tentou roubar nos últimos 7 anos será devolvido com juros e correção celestial, porque a balança de Miguel está pesando a seu favor. Prepare o seu coração para testemunhos extraordinários nas próximas horas. Coisas que estavam travadas há décadas vão começar a se mover com uma velocidade sobrenatural. Não se assuste com a magnitude do milagre. Apenas agradeça e dê glória a Deus, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Que a proteção inabalável de São Miguel Arcanjo seja o seu escudo. Que a luz reveladora de São Gabriel Arcanjo seja a sua bússola. Que o bálsamo curador de São Rafael Arcanjo seja o seu vigor. Você é um território conquistado pela luz, e as trevas não têm mais jurisdição sobre você. Siga em paz, siga com força e lembre-se sempre:
Se Deus enviou os seus arcanjos para te buscar, é porque você é precioso demais para ser deixado para trás. A vitória é sua, o decreto é eterno e a glória pertence ao Senhor dos Exércitos para todo o sempre. Amém. Enquanto você absorve a magnitude dessa vitória que acaba de ser decretada, entenda que o mundo espiritual opera sob leis de frequência e ressonância. O que você sente agora não é apenas uma emoção passageira, mas o seu espírito se ajustando à nota tonal do céu. Você sabia que na tradição mais antiga, Miguel é considerado o guardião do fogo sagrado que purifica as intenções humanas? Ele não apenas afasta o inimigo externo, mas ele queima as sementes de medo e autossabotagem que o adversário tentou plantar no seu subconsciente durante os anos de escassez. Existe uma curiosidade fascinante sobre o Monte Gargano, onde Miguel apareceu séculos atrás, deixando como sinal que ele é o protetor das cavernas da alma. Se você sente que existem áreas da sua vida que estão escuras, escondidas ou bloqueadas por traumas que você nem consegue nomear, Miguel está descendo nessas profundezas agora com a sua tocha de luz inabalável. Ele está iluminando os porões da sua árvore genealógica e expulsando entidades que se alimentavam da tristeza dos seus antepassados. Imagine esse general de Deus removendo as pedras que impediam a sua fonte de prosperidade de jorrar. Não é por acaso que você está ouvindo estas palavras neste exato momento de transição planetária. Gabriel, o mestre da revelação, está ativando em você o que os sábios chamam de audição espiritual. Na tradição mística, Gabriel é o regente da lua e das marés, o que significa que ele tem autoridade sobre o fluxo e o refluxo das oportunidades na sua vida. Se você sente que as portas se abrem e fecham sem explicação, Gabriel está vindo para estabilizar o seu fluxo. Ele é o anjo que traz a escrita divina. Imagine que ele está segurando um pergaminho de ouro, onde o seu novo nome e a sua nova história estão sendo redigidos pela própria mão do Criador. Mas para que essa nova história seja lida por todos, eu preciso que você tome uma atitude de fé agora. Se você crê que a sua história mudou, inscreva-se neste canal e ative as notificações, transformando o seu aparelho celular em um altar de boas notícias. Deixe o seu like imediatamente, pois cada curtida é um comando que você envia ao universo, dizendo que você aceita a clareza de Gabriel sobre a confusão do mundo. E no centro dessa operação de resgate, Rafael opera com uma precisão que desafia a lógica humana. Você sabia que Rafael é frequentemente associado ao anjo que movia as águas do tanque de Betesda, esperando por alguém que tivesse a coragem de ser curado? No livro de Tobias, Rafael revela que ele é um dos 7 espíritos que assistem diante da glória do Senhor. Isso significa que ele tem acesso aos protocolos originais da sua saúde física e emocional. Rafael está restaurando agora o seu sistema nervoso, que foi desgastado por anos de perseguição e ansiedade. Ele está aplicando o bálsamo da paciência e da alegria nas suas articulações e no seu sangue. Se existe uma enfermidade na sua casa que parece resistente a todos os tratamentos, visualize Rafael estendendo o seu cajado de luz sobre esse leito. Ele é o protetor dos casamentos e o destruidor do espírito de Asmodeus, aquele que semeia a discórdia e o ciúme infundado entre os casais. Se a sua vida sentimental foi um campo de ruínas, Rafael está reconstruindo as muralhas do seu coração com pedras preciosas de amor próprio e dignidade. A união desses 3 arcanjos cria o que os antigos chamavam de o escudo trino. Miguel é o poder que protege, Gabriel é a sabedoria que guia e Rafael é o amor que cura. Com essa tríade ao seu lado, você se torna uma fortaleza inexpugnável. O inimigo pode olhar para você, mas ele não conseguirá te enxergar, porque a luz que emana da sua aura agora é ofuscante para as trevas. Compartilhe este vídeo agora com 7 pessoas, pois o 7 é o número da perfeição e da plenitude dos dons do Espírito Santo. Ao fazer isso, você está criando um cerco de proteção ao redor das pessoas que você ama, impedindo que o espírito da inveja e da fofoca prospere contra elas. Escreva nos comentários a frase: "O exército do céu me escolta", e sinta a segurança de quem sabe que não luta sozinho. Existe um segredo sobre a intercessão angélica que poucos compreendem. Os anjos não se cansam e eles não conhecem a derrota. Quando Miguel desembainha a espada, a batalha já está ganha no mundo espiritual. O que você vê no mundo físico
é apenas o efeito dominó da vitória que já aconteceu nas regiões celestiais. Gabriel já soprou a trombeta, anunciando o seu jubileu, o tempo de pagar dívidas e o tempo de ser restituído. Rafael já assinou a sua alta do hospital da dor e da depressão. Levante a sua cabeça agora e respire o ar da liberdade. A frequência da sua casa mudou. O peso nos seus ombros desapareceu e a névoa diante dos seus olhos se dissipou. Você está sob a custódia dos príncipes do céu. Caminhe com a elegância de um herdeiro, fale com a autoridade de um escolhido e viva com a paz de quem é guardado por Miguel, iluminado por Gabriel e curado por Rafael. O decreto está selado, a vitória é total e o nome do Senhor é glorificado na sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Você percebe que algo mudou na densidade do ar enquanto estas palavras alcançam o seu espírito? Não é apenas um alívio psicológico, é o resultado direto da operação de limpeza que os arcanjos iniciaram no seu campo espiritual no momento em que você deu o primeiro clique neste vídeo. Enquanto avançamos neste mistério de poder, preciso que você compreenda que a vitória total exige um conhecimento profundo sobre as armas que o céu colocou à sua disposição, pois o seu inimigo conhece as regras e você também precisa conhecê-las para triunfar. Muitos acreditam que Miguel atua apenas em grandes batalhas cósmicas ou eventos globais, mas a verdade revelada nas Escrituras e nas tradições mais sagradas é que ele é o príncipe do seu povo, o guardião individual de cada alma que se coloca sob a bandeira de Cristo. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito que Miguel se levantará em favor dos filhos do seu povo em um tempo de angústia como nunca houve. Isso significa que ele tem um compromisso de honra com a sua linhagem. Ele não apenas luta contra demônios, ele luta contra os decretos de morte que foram assinados contra a sua saúde, contra o seu nome e contra a sua integridade física. Quando Miguel se levanta em seu favor, as leis da física e da probabilidade se curvam à vontade do Criador. Aquele diagnóstico que parecia definitivo ou aquela dívida que parecia impagável começam a ser desintegrados pela autoridade do arquiestratego de Deus, que não aceita que um filho da promessa seja humilhado pelo pai da mentira. E enquanto Miguel protege a sua estrutura externa, Gabriel atua na sua percepção interna. Uma curiosidade que poucos ensinam é que Gabriel é o mestre da sincronia divina e o regente das águas, que na linguagem espiritual representam as emoções e o fluxo da vida. Ele é quem organiza os encontros que mudam o destino. Sabe aquela pessoa que cruzou o seu caminho no momento exato em que você precisava de uma palavra ou de uma ajuda? Isso foi Gabriel operando nos bastidores do seu dia a dia. Ele é o Senhor dos tempos e das oportunidades. Se você se sente atrasado na vida, como se o tempo estivesse passando e você estivesse ficando para trás, peça agora que Gabriel acelere os processos divinos em seu favor. Ele é o anjo que trouxe a força para Daniel persistir na oração por 21 dias. E é ele quem traz a força para você não desistir quando está a apenas um passo do seu milagre. Mas antes de revelarmos o mistério de Rafael e o segredo do peixe que afasta demônios de relacionamentos, eu preciso que você tome uma posição de autoridade. Se você crê que este vídeo é o seu divisor de águas e o sinal que você pediu a Deus na madrugada, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho da vitória. Não permita que a voz do medo seja mais alta que a voz da revelação que você está recebendo aqui. Deixe o seu like imediatamente, pois cada curtida é como um golpe de luz nas trevas que tentavam ocultar a sua visão e impedir que este socorro chegasse até você. Agora olhe para o mistério de Rafael, o arcanjo cuja presença é o terror de toda enfermidade. No livro de Tobias, Rafael não apenas cura a cegueira física de um ancião. Ele ensina ao jovem Tobias como usar o coração e o fígado de um peixe para queimar em incenso e expulsar o demônio, Asmodeu, o terrível espírito que destrói casamentos e impede a felicidade sentimental. Isso nos revela que Rafael tem a chave mística para expulsar o espírito da divisão, da briga constante e do adultério da sua casa. Talvez o seu problema conjugal ou familiar não seja apenas uma questão de temperamento difícil, mas uma influência maligna que Rafael veio paralisar hoje. Ele traz a cura para o seu relacionamento, devolvendo a doçura e a paz que foram roubadas pela inveja alheia. Rafael
É o único dos 7 anjos que se apresentam diante do trono, que é mencionado especificamente como aquele que apresenta as orações dos santos a Deus. Imagine agora esse arcanjo majestoso colhendo as suas lágrimas e as suas petições desesperadas e colocando-as em um altar de ouro puro diante do Pai. O seu choro silencioso no travesseiro não foi em vão. Ele foi transformado em intercessão poderosa nas mãos de Rafael. Compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas que estão enfrentando lutas familiares ou crises de saúde, pois o número 3 representa a unidade, a perfeição e a força da Santíssima Trindade. Ao fazer isso, você está agindo como um mensageiro e enviando Rafael para a casa dessas pessoas para restaurar a harmonia. E faça algo profético agora. Escreva nos comentários a frase: "A cura de Rafael restaura minha família", e sinta o bálsamo de Gileade penetrando nas feridas do seu coração e na estrutura do seu lar. Existe uma curiosidade profunda sobre a união desses 3 generais celestiais. Quando eles operam juntos, eles formam o que os antigos místicos chamavam de o cerco da glória. Miguel é a rocha que te sustenta contra os ataques. Gabriel é a luz que te guia através da dúvida. E Rafael é a mão que te cura dos traumas passados. Você não está mais à mercê da sorte ou do acaso. Você está sob um protocolo de segurança máxima do reino dos céus. O inimigo tentou te convencer de que você estava sozinho e esquecido, mas hoje o vé caiu por terra. Você consegue perceber que até o seu pensamento está mais organizado e sua mente mais calma. Isso é Gabriel, limpando a poluição mental e o ruído do inferno. Você sente uma coragem que não tinha antes, uma vontade de se levantar e lutar. Isso é Miguel, te vestindo com a armadura de luz e te dando o escudo da fé. Você sente um alívio súbito em uma dor física ou uma leveza em uma dor emocional. Isso é Rafael operando uma cirurgia espiritual em você neste exato momento. Nas próximas horas e dias, você terá sinais claros e incontestáveis dessa intervenção. Um telefonema inesperado com uma boa notícia, uma ideia brilhante que surge do nada para resolver um problema antigo ou uma sensação de paz profunda que você não sentia há muitos anos. Não ignore esses sinais. Eles são as assinaturas dos arcanjos na sua realidade física. Mantenha-se em espírito de gratidão. Não murmure e não reclame, pois a murmuração afasta a presença dos anjos, mas o louvor os atrai como um imã. Eu quero que você faça algo com autoridade agora. Levante a sua mão direita para o céu e diga em voz alta ou em seu coração, com toda a fé que você possui: eu autorizo a intervenção total dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael na minha vida, na minha casa e nos meus caminhos hoje. Ao fazer isso, você está exercendo o seu livre-arbítrio legal. O capitão da milícia celeste já deu a ordem de marcha, e os principados que amarravam a sua vida estão batendo em retirada. As muralhas que cercavam as suas finanças e impediam a sua prosperidade estão caindo agora. As mordaças que impediam a sua voz de ser ouvida e o seu talento de ser reconhecido estão sendo rasgadas. O tempo de se esconder e de sofrer em silêncio acabou definitivamente. Agora é o tempo de aparecer, de brilhar e de governar sobre as circunstâncias. Você é um embaixador do céu na terra, e nenhum principado ou potestade das trevas tem autoridade legal sobre você. A vitória não é uma mera possibilidade. Ela é uma promessa eterna selada com o sangue do Cordeiro e executada pela mão poderosa dos arcanjos. Receba agora a sua vitória total. Receba a sua paz inabalável e receba a sua nova história escrita pelo dedo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Amém e amém.